O médico idoso chamado Dr. Augusto vivia sozinho em uma casa antiga, numa rua tranquila onde o silêncio costumava ser quase terapêutico. Após décadas trabalhando em hospitais barulhentos, ele havia se aposentado buscando paz, rotina e previsibilidade. Seus dias eram marcados por horários rígidos, caminhadas lentas pela manhã, leitura de jornais antigos e longos momentos observando a rua pela janela da sala, hábito que adquirira sem perceber, como quem ainda vigia sinais vitais invisíveis. Tudo começou a mudar quando a casa ao lado, vazia havia anos, finalmente ganhou uma nova moradora. O caminhão de mudança chegou numa manhã cinzenta, trazendo poucos móveis e nenhuma apresentação formal. A vizinha nova se chamava Helena, um nome que ele ouvirá apenas uma vez, quando ela respondeu rapidamente ao seu aceno distante. Algo nela parecia fora de compasso, não exatamente ameaçador, mas estranhamente silencioso demais para alguém que acabará de se mudar. Nos primeiros dias, Dr. Augusto notou que Helena quase não saía de casa. As janelas permaneciam fechadas, as cortinas sempre pesadas, e nenhuma luz acendia à noite além de um fraco brilho no andar de baixo. Como médico, ele aprenderá a desconfiar de padrões incompletos, de sintomas que não se encaixavam, e aquele comportamento começou a incomodá-lo de forma crescente, como uma tosse persistente que ninguém consegue ignorar. O silêncio era o que mais chamava sua atenção. Nenhum som de televisão, nenhuma música, nenhuma conversa ao telefone. Apenas, de vez em quando, um ruído abafado, como passos contidos ou algo sendo arrastado lentamente. Dr. Augusto tentou racionalizar, dizendo a si mesmo que talvez fosse apenas uma pessoa reservada, mas a sensação incômoda não desaparecia, pelo contrário, se intensificava a cada noite. Certa madrugada, acordou com um estalo seco vindo da casa ao lado. Sentou-se na cama, o coração acelerado como nos tempos de plantão, e ficou ouvindo atentamente. O som se repetiu, seguido de um silêncio absoluto. Ele caminhou até a janela e espiou entre as cortinas, observando a fachada da casa vizinha mergulhada na escuridão, como se estivesse prendendo a respiração. A partir daquele dia, Dr. Augusto passou a vigiar com mais atenção. Criou pequenas rotinas de observação, anotando mentalmente horários, luzes, movimentos. A mente treinada para diagnósticos clínicos agora aplicava o mesmo rigor àquela situação estranha. Ele começou a sentir que havia algo não dito, algo escondido por trás daquele silêncio espesso que parecia se espalhar pela rua. Em uma tarde chuvosa, ele viu Helena sair rapidamente de casa, olhando para os lados antes de fechar a porta. O detalhe que o inquietou foi perceber que, por trás dela, uma sombra se moveu dentro da casa, embora ela estivesse supostamente sozinha. O médico sentiu um arrepio percorrer a espinha, uma sensação antiga, semelhante àquela que antecede más notícias. Se você está gostando dessa história até aqui, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias cheias de mistério como essa. Dr. Augusto, alheio a qualquer plateia, continuava cada vez mais envolvido, como se tivesse assumido um último caso, mesmo sem prontuário ou paciente identificado. Com o passar das semanas, o comportamento de Helena tornou-se ainda mais estranho. Entregas chegavam à sua casa, mas ninguém jamais as recebia na porta. Os pacotes simplesmente desapareciam minutos depois. O médico começou a questionar se deveria ligar para alguém, talvez a polícia, mas temia parecer um velho paranoico, incapaz de distinguir solidão de perigo real. Naquela noite específica, ao observar novamente pela janela, Dr. Augusto teve certeza de que não estava mais lidando apenas com suposições. A cortina da casa vizinha se moveu levemente, revelando por um breve segundo um rosto que não era o de Helena. Um rosto pálido, imóvel, que parecia observá-lo de volta. Nesse instante, ele entendeu que havia alguém escondido ali, e que o silêncio não era vazio, era cuidadosamente mantido. Dr. Augusto passou o resto daquela noite sem dormir, sentado na poltrona da sala, envolto em um cobertor fino, com os olhos fixos na janela. A imagem daquele rosto desconhecido insistia em retornar à sua mente, misturando-se a lembranças de pacientes que escondiam dores profundas atrás de aparências tranquilas. Ele sabia, por experiência,
que quando algo se mantém oculto por tempo demais, geralmente é porque não suportaria a luz. Na manhã seguinte, tentou agir com naturalidade. Preparou o café, leu o jornal, regou as plantas do quintal, mas seus sentidos estavam aguçados demais. Qualquer ruído parecia amplificado. Foi então que percebeu algo ainda mais inquietante. Havia marcas no jardim da casa vizinha, como pegadas que iam e vinham, mas nenhuma delas parecia recente o suficiente para coincidir com a rotina visível de Helena. Determinou-se a observá-la mais de perto. Quando Helena saiu de casa naquela tarde, Dr. Augusto fingiu mexer na caixa de correio, tentando captar algum detalhe a mais. Ela parecia abatida, com olheiras profundas e movimentos tensos, como alguém que carrega um peso constante. Quando seus olhares se cruzaram, Helena desviou imediatamente, acelerando o passo sem dizer uma palavra. O médico sentiu um aperto no peito, não de medo, mas de reconhecimento. Já havia visto aquele olhar antes, em vítimas que conviviam com algo que não podiam denunciar. A possibilidade de alguém estar sendo mantido escondido dentro daquela casa começou a se formar de maneira mais concreta, quase inevitável, como um diagnóstico que se revela aos poucos. Naquela noite, o silêncio foi quebrado por um som diferente. Um murmúrio baixo, quase imperceptível, vindo da casa ao lado. Não era televisão nem rádio, mas algo mais orgânico, irregular, como uma voz abafada tentando não ser ouvida. Dr. Augusto aproximou-se da janela com cautela, sentindo o coração bater no ritmo de seus passos lentos. Ele abriu levemente a cortina e viu uma luz fraca piscando no porão da casa vizinha. Aquele detalhe mudou tudo. Até então, suas suspeitas flutuavam no campo da intuição, mas agora havia um ponto físico, um local específico. O porão, lugar clássico para esconder o que não deve ser visto, tornou-se o centro de sua atenção. A mente racional do médico entrou em conflito com o medo. Ele ponderou os riscos, questionou sua própria sanidade, relembrou sua idade avançada e as limitações do corpo. Ainda assim, algo dentro dele se recusava a ignorar aquela situação. Afinal, se estivesse certo, alguém poderia estar em perigo real. Se essa história está te prendendo, já deixa o like e se inscreve no canal agora, porque isso ajuda demais a manter conteúdos intensos como esse chegando até você. Enquanto isso, Dr. Augusto tomava uma decisão silenciosa, talvez a mais importante desde que se aposentara. Ele decidiu que precisava de provas antes de qualquer denúncia. Começou a planejar pequenas ações, como ajustar o horário de suas caminhadas para coincidir com os movimentos da vizinha. Passou a levar um caderno no bolso do casaco, onde anotava mentalmente tudo o que observava, como se estivesse montando um prontuário secreto. Na madrugada seguinte, algo inesperado aconteceu. Um objeto caiu no quintal de Dr. Augusto, vindo da direção da casa vizinha. Ao se aproximar, ele percebeu que era um pequeno pedaço de papel amassado. Com mãos trêmulas, abriu e encontrou apenas 2 palavras escritas às pressas, quase ilegíveis, mas suficientemente claras para gelar seu sangue. Me ajude.v. Dr. Augusto ficou longos minutos parado no quintal, segurando aquele papel como se fosse algo frágil e vivo. As palavras simples carregavam um peso enorme, maior do que qualquer suspeita anterior. Aquilo não era mais imaginação, nem o incômodo de um velho solitário. Era um pedido direto, desesperado, vindo de alguém que claramente não podia falar em voz alta. Ele levou o papel para dentro de casa e o colocou sobre a mesa, observando-o sob a luz fraca da cozinha. Sua mente voltou automaticamente aos anos de profissão, quando pequenos sinais faziam toda a diferença entre a vida e a morte. A caligrafia tremida indicava medo, pressa, talvez dor. Tudo apontava para alguém mantido em condições extremas. Durante o dia seguinte, Dr. Augusto notou que Helena não saiu de casa em nenhum momento. As cortinas permaneceram fechadas, e o porão, curiosamente, apresentou pequenos intervalos de luz, como se alguém estivesse se movendo lá embaixo. Ele sentiu um conflito moral crescer dentro de si, dividido entre agir imediatamente ou esperar por mais evidências. Ao final da tarde, tomou coragem e tocou a campainha da casa vizinha pela primeira vez.
O som ecoou alto demais naquele silêncio constante. Após alguns segundos tensos, Helena abriu a porta apenas o suficiente para mostrar o rosto. Seu olhar era de puro pânico disfarçado por um sorriso forçado. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela afirmou rapidamente que estava ocupada e fechou a porta com brusquidão. O coração do médico disparou. A reação exagerada confirmou tudo o que ele temia. Ao se afastar, percebeu algo ainda mais perturbador. Um som metálico vindo de dentro da casa, como uma tranca sendo reforçada. Aquilo deixou claro que a visita não havia sido bem-vinda e que o perigo, de alguma forma, havia aumentado. Naquela noite, Dr. Augusto ouviu choros abafados vindos do porão. Não eram constantes, mas surgiam em intervalos curtos, como se a pessoa tentasse controlar o próprio desespero. Ele sentiu os olhos se encherem de lágrimas, não de medo, mas de impotência. Nunca pensou que, mesmo aposentado, ainda enfrentaria algo tão grave. Se você quer saber onde isso vai dar, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o like agora, porque isso é essencial para que histórias intensas como essa continuem sendo contadas. Enquanto isso, Dr. Augusto sabia que não podia mais recuar. Ele começou a relembrar contatos antigos, colegas de profissão, pessoas em quem ainda confiava. Mas também sabia que qualquer movimento errado poderia colocar aquela pessoa escondida em ainda mais risco. A cautela tornou-se sua aliada, mesmo enquanto a urgência pressionava cada pensamento. Na madrugada seguinte, uma nova mensagem apareceu, dessa vez presa discretamente à cerca que separava os quintais. Era um pedaço de tecido rasgado, manchado e com um nó improvisado, sinal claro de que quem estava lá dentro estava ficando sem recursos e sem tempo. Aquilo foi o limite para Dr. Augusto. Ele sentou-se à mesa da sala, respirou fundo e tomou uma decisão definitiva. Não importava sua idade, nem o medo das consequências. Se havia alguém sendo mantido escondido ali, ele faria tudo o que estivesse ao seu alcance para revelar a verdade. A partir daquele momento, não era mais apenas um observador, era parte direta daquela história sombria. Dr. Augusto passou a manhã seguinte em estado de alerta constante, como se estivesse novamente de plantão em uma ala crítica. Cada som da rua o fazia erguer a cabeça, cada carro que passava parecia carregar uma possível consequência. Ele decidiu que precisava observar a casa vizinha por um ângulo diferente, algo que lhe permitisse confirmar o que acontecia no porão sem ser visto. Aproveitando o fato de sua casa ser ligeiramente mais alta, subiu até o sótão, um espaço pouco usado, mas que oferecia uma visão parcial do quintal de Helena. De lá, conseguiu enxergar uma pequena janela gradeada no nível do chão, quase totalmente escondida por arbustos. Atrás do vidro empoeirado, algo se moveu lentamente, confirmando de vez que havia alguém ali. O movimento foi sutil, mas suficiente para fazer o estômago do médico se revirar. Uma mão apareceu por um segundo, magra demais, tremendo, e logo desapareceu. Dr. Augusto sentiu uma mistura de raiva e determinação. Aquilo ultrapassava qualquer dúvida. Alguém estava preso, escondido, e provavelmente sofrendo há dias, talvez semanas. Durante o dia, Helena saiu brevemente para comprar mantimentos. Dr. Augusto observou atentamente e notou que ela comprava comida suficiente apenas para uma pessoa, o que reforçava a suspeita de que o prisioneiro recebia o mínimo necessário, talvez apenas para sobreviver. O comportamento controlado e frio dela contrastava com a situação desesperadora dentro da casa. Naquela tarde, o médico começou a preparar um plano. Separou uma lanterna, verificou se o celular estava carregado e deixou a porta dos fundos destrancada, caso precisasse sair rapidamente. Sua mente trabalhava como nos tempos antigos, avaliando riscos, possíveis reações e cenários de emergência. Quando a noite caiu, o silêncio voltou a dominar a rua, mas agora parecia mais pesado do que nunca. Dr. Augusto voltou ao sótão e ficou observando a janela do porão. Por volta da meia-noite, uma luz fraca acendeu lá dentro, e uma sombra aproximou-se lentamente do vidro, como se soubesse que estava sendo vigiada. Ele quase chamou em voz alta, mas se conteve, lembrando-se de que qualquer som poderia alertar Helena. Em vez disso,
Decidiu agir de forma mais discreta. Pegou um pequeno espelho antigo e o posicionou de modo a refletir a luz da lua para a janela do porão, tentando chamar a atenção da pessoa escondida. A resposta veio poucos segundos depois. A sombra se moveu novamente, com dificuldade, algo foi pressionado contra o vidro, formando a palavra socorro com um dedo trêmulo. Dr. Augusto sentiu os olhos marejarem. Aquela comunicação silenciosa era desesperadora e, ao mesmo tempo, um pedido de confiança. Se você está acompanhando essa história até aqui, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Isso faz toda a diferença para continuarmos trazendo narrativas cheias de tensão como essa. Enquanto isso, o médico sabia que não podia esperar mais. Ele desceu do sótão com o coração acelerado e pegou o telefone. O número da polícia já estava na tela, mas seu dedo hesitou. E se Helena percebesse a movimentação antes que a ajuda chegasse? E se algo pior acontecesse? Ele precisava de um momento certo, um instante em que pudesse garantir a segurança daquela pessoa escondida. Sentado na sala, Dr. Augusto ouviu passos vindos da casa vizinha, seguidos de um barulho seco, como uma porta sendo trancada com força. Aquilo soou como um aviso. Ele respirou fundo, consciente de que a próxima decisão poderia mudar o destino de todos os envolvidos. Dr. Augusto permaneceu sentado por alguns minutos, tentando acalmar a respiração e organizar os pensamentos. A experiência de anos lidando com emergências o ensinara que decisões impulsivas podiam ser fatais. Ainda assim, a imagem daquela mão frágil na janela do porão não lhe saía da cabeça, pressionando sua consciência como uma ferida aberta. Ele decidiu observar mais uma vez antes de agir. Voltou silenciosamente ao quintal e aproximou-se da cerca que separava as duas casas. O ar da noite estava pesado, e um cheiro estranho, metálico, vinha da direção do porão, algo que ele reconheceu imediatamente como sinal de ambiente fechado e insalubre. Aquilo confirmou que a situação era ainda mais grave do que imaginara. De repente, ouviu um sussurro quase imperceptível. Não vinha da rua, mas de dentro da casa vizinha. Era uma voz fraca, quebrada, tentando formar palavras. Dr. Augusto aproximou-se da cerca e respondeu em tom baixo, dizendo que estava ali e que ajudaria. Houve uma pausa longa, seguida de um choro contido, como se a pessoa finalmente tivesse sido ouvida. Na manhã seguinte, Helena saiu cedo, algo incomum. Ela parecia nervosa, olhando repetidamente para trás antes de entrar no carro. Assim que o veículo desapareceu na esquina, Dr. Augusto sentiu que aquele era o momento que esperava. Pegou as chaves, o celular e a lanterna, e atravessou o quintal com passos firmes, apesar do corpo cansado. Ele contornou a casa vizinha até chegar à janela do porão. De perto, a situação era ainda mais chocante. As grades estavam enferrujadas, o vidro rachado, e por trás dele surgiram dois olhos fundos, arregalados de medo e esperança. A pessoa tentou falar, mas a voz não saiu, apenas um sopro fraco. Dr. Augusto avaliou rapidamente a estrutura da janela. Com esforço, conseguiu soltar uma das grades, usando uma ferramenta simples que guardava no bolso desde os tempos em que fazia pequenos reparos em casa. Cada movimento parecia alto demais, mas o silêncio da rua ajudava a encobrir a ação. Quando a abertura ficou grande o suficiente, uma mão magra surgiu, agarrando-se à borda com força surpreendente. Dr. Augusto segurou aquele braço com cuidado, sentindo a fragilidade extrema sob a pele fria. Ele ajudou a pessoa a sair, revelando um homem jovem, visivelmente debilitado, com marcas de contenção nos pulsos e olhar vazio. Se essa história está te prendendo, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o like. Isso apoia demais a continuação de histórias fortes e cheias de emoção como essa. Dr. Augusto, concentrado, não desviava o foco. O homem mal conseguia ficar em pé. Dr. Augusto o amparou e o conduziu rapidamente para sua casa, passando pelo quintal sem fazer barulho. Assim que fechou a porta, sentiu uma mistura intensa de alívio e medo. Sabia que aquele resgate mudaria tudo e que não havia mais volta. Dentro da sala, sob a luz suave do abajur, o médico pôde avaliar melhor o estado do homem. Desidratação severa,
ferimentos antigos e sinais claros de privação prolongada. Aquilo não era um simples conflito doméstico. Era um crime grave, e Helena não demoraria a perceber o que havia acontecido. Com a mão firme, Dr. Augusto pegou o telefone novamente. Desta vez, não hesitou. Discou para a polícia e começou a relatar tudo, consciente de que os próximos minutos seriam decisivos não apenas para ele, mas para todos os envolvidos naquela casa silenciosa. Enquanto falava com a polícia, Dr. Augusto mantinha os olhos atentos à porta da frente, como se esperasse que ela se abrisse a qualquer momento. O homem resgatado estava sentado no sofá, tremendo, com os braços envoltos em uma manta. Seus olhos percorriam o ambiente como os de alguém que não acreditava ainda estar em segurança. Dr. Augusto descreveu cada detalhe com precisão clínica, desde os sinais físicos de maus-tratos até a janela do porão e o comportamento suspeito da vizinha. A voz do atendente do outro lado da linha manteve-se calma, garantindo que uma viatura estava a caminho. Mesmo assim, cada segundo parecia se arrastar de forma cruel. O homem finalmente conseguiu falar, em frases curtas e interrompidas. Seu nome era Rafael, e ele contou que fora atraído por Helena com promessas de ajuda quando estava em situação vulnerável. Aos poucos, as palavras iam saindo, revelando dias de isolamento, ameaças constantes e um medo profundo de não sair vivo daquela casa. Dr. Augusto ouviu tudo com atenção, sentindo uma mistura de indignação e tristeza. Como médico, já tinha visto o pior do ser humano, mas aquilo, acontecendo tão perto, em uma rua tão silenciosa, era difícil de aceitar. Ele percebeu o quanto o silêncio da vizinhança havia sido cúmplice involuntário daquela situação. Um barulho de carro se aproximando fez o coração de Dr. Augusto acelerar. Ele espiou pela janela e viu o carro de Helena dobrando a esquina. A polícia ainda não havia chegado. O pânico tentou se instalar, mas o médico respirou fundo, mantendo a calma. Fechou todas as portas e apagou algumas luzes, tentando parecer que a casa estava vazia. Helena estacionou em frente à própria casa e desceu do carro apressada. Dr. Augusto observou em silêncio enquanto ela tentava abrir a porta, e, em seguida, corria para o quintal. O momento em que ela percebeu a janela do porão aberta foi visível até mesmo à distância. Seu corpo enrijeceu, e um grito abafado escapou de sua boca. Ela atravessou o quintal em direção à casa de Dr. Augusto, batendo na porta com força. A voz dela, antes contida, agora estava carregada de desespero e raiva. Dr. Augusto manteve-se firme, sem responder, protegendo Rafael que se encolhia no sofá, apavorado. Minutos depois, o som das sirenes rompeu o silêncio da rua. Helena tentou fugir, mas foi rapidamente contida pelos policiais. Dr. Augusto abriu a porta apenas quando foi instruído, sentindo o peso de tudo o que havia acontecido cair sobre seus ombros de uma só vez. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias impactantes como essa. Enquanto isso, a situação começava a se esclarecer oficialmente. Os policiais entraram na casa, ouviram o relato completo e confirmaram as condições do porão. Uma equipe médica foi chamada para atender Rafael, que mal conseguia se manter consciente. Dr. Augusto acompanhou tudo de perto, oferecendo informações e apoio, sentindo-se novamente no exercício pleno de sua vocação. Quando a rua voltou a ficar em silêncio, agora quebrado apenas por conversas baixas e luzes de viaturas, Dr. Augusto sentou-se na poltrona, exausto. Sabia que aquele não era o fim, mas o começo de uma série de consequências que mudariam para sempre a vida tranquila que ele havia buscado ao se aposentar. Na manhã seguinte, a rua acordou diferente. Viaturas ainda estavam estacionadas próximas à casa de Helena, e fitas isolavam a entrada, quebrando definitivamente a aparência pacata daquele lugar. Dr. Augusto observava tudo da janela, sentindo um cansaço profundo, não apenas físico, mas emocional, como se anos de tranquilidade tivessem sido substituídos por uma única noite de caos. Rafael foi levado ao hospital ainda durante a madrugada, e antes de sair, segurou a mão de Dr. Augusto com força surpreendente, agradecendo com os olhos marejados. Aquele gesto simples trouxe ao médico uma sensação esquecida,
A certeza de que, apesar da idade, ainda era capaz de fazer a diferença. Mesmo assim, a preocupação com o que viria a seguir não o deixava relaxar. Os vizinhos começaram a sair de casa, cochichando, apontando discretamente para a residência isolada. Alguns olhavam para Dr. Augusto com curiosidade, outros com respeito silencioso. Ele percebeu que muitos também haviam notado algo estranho, mas escolheram ignorar, talvez por medo, talvez por comodismo. Essa constatação o incomodou profundamente. Horas depois, um investigador retornou para colher um depoimento mais detalhado. Dr. Augusto contou tudo novamente, desde os primeiros sinais até o resgate. Ao ouvir a história completa, o policial confirmou que Helena já era investigada por outros casos semelhantes em cidades diferentes, sempre envolvendo pessoas vulneráveis que simplesmente desapareciam. Essa revelação caiu como um peso enorme sobre o médico. Se ele não tivesse confiado em sua intuição, Rafael poderia ter tido o mesmo destino. A noção de que o silêncio protegeu uma criminosa por tanto tempo o fez refletir sobre quantas outras histórias parecidas poderiam existir, escondidas atrás de fachadas comuns. Naquela noite, Dr. Augusto tentou dormir, mas o sono não vinha. Cada estalo da casa, cada sombra projetada na parede parecia ganhar um novo significado. Ele se perguntava se conseguiria voltar à rotina de antes, ou se aquela experiência havia mudado definitivamente sua forma de enxergar o mundo ao redor. Dias depois, recebeu uma ligação do hospital informando que Rafael estava se recuperando bem, apesar de precisar de acompanhamento psicológico prolongado. Dr. Augusto sentiu um alívio sincero, algo que aqueceu o peito e amenizou a culpa que começava a se formar em seus pensamentos tardios. Se essa história está te tocando, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like agora. Isso ajuda muito a continuar trazendo narrativas profundas e cheias de significado como essa. Dr. Augusto, sem saber, já havia impactado muito mais vidas do que imaginava. A casa de Helena permaneceu vazia, com as janelas lacradas e o portão enferrujando aos poucos. Mesmo assim, Dr. Augusto ainda evitava olhar para ela por muito tempo. O porão, especialmente, tornará-se um símbolo perturbador de tudo o que pode ser escondido sob o disfarce do silêncio. Com o passar das semanas, a rua começou lentamente a retomar sua normalidade. No entanto, algo havia mudado em Dr. Augusto. Ele passou a caminhar mais devagar, observando mais atentamente as pessoas, os detalhes, os comportamentos que antes passariam despercebidos. A aposentadoria tranquila já não parecia mais suficiente. Certa tarde, ao organizar antigos objetos no escritório, encontrou seu velho estetoscópio. Segurou-o por alguns segundos, refletindo sobre quantas vidas havia tocado e quantas ainda poderia ajudar, mesmo fora dos hospitais. Um novo propósito começava a se formar, silencioso, mas firme. Dr. Augusto começou a perceber que não conseguia mais ficar indiferente ao que acontecia ao seu redor. O episódio com a vizinha havia despertado nele uma vigilância constante, não movida por medo, mas por responsabilidade. Ele passou a observar não apenas casas e janelas, mas pessoas, expressões, silêncios prolongados que antes seriam facilmente ignorados. Alguns dias depois, recebeu uma visita inesperada. Rafael, ainda visivelmente magro, mas com o semblante mais vivo, apareceu acompanhado de uma assistente social. O reencontro foi carregado de emoção contida. Rafael agradeceu novamente, desta vez com palavras firmes, dizendo que o médico havia sido a única pessoa que o enxergou quando todos os outros passaram sem notar. Durante a conversa, Dr. Augusto soube que Rafael aceitaria participar do processo judicial contra Helena. A decisão não fora fácil, mas ele sentia que precisava impedir que aquilo acontecesse com outras pessoas. O médico ouviu tudo em silêncio, admirando a força que surgia lentamente naquele homem que, semanas antes, mal conseguia se manter em pé. Após a visita, Dr. Augusto sentou-se sozinho na sala e ficou refletindo sobre o peso do testemunho. Sabia que sua participação no caso não terminaria ali. Haveria audiências, lembranças dolorosas e uma exposição que ele jamais desejara. Ainda assim, não sentia arrependimento, apenas uma serena convicção de ter feito o que era certo.
A notícia do caso começou a circular mais amplamente na cidade. Jornais locais mencionaram o resgate, sem divulgar nomes, mas suficientes para gerar debate sobre omissão, silêncio e responsabilidade coletiva. Dr. Augusto evitava entrevistas, mas sentia que, de alguma forma, aquela história precisava ser contada. Se você está acompanhando até aqui, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like, porque isso ajuda muito a manter histórias fortes e reflexivas como essa chegando a mais pessoas. O silêncio, como o Dr. Augusto aprenderá, também pode ser quebrado pela atenção de quem observa. Em uma das audiências preliminares, Dr. Augusto viu Helena novamente. Ela parecia menor, abatida, muito diferente da figura controlada e fria que conhecera. Ao cruzarem olhares, ele não sentiu raiva, apenas uma profunda tristeza pelo que o ser humano é capaz de fazer quando ninguém questiona suas ações. O juiz ouviu atentamente o depoimento do médico, que descreveu tudo com a mesma clareza de um relatório clínico. Cada detalhe foi fundamental para reforçar a gravidade do crime. Ao final, Dr. Augusto saiu da sala com as pernas trêmulas, mas com a consciência tranquila. Nos dias que se seguiram, algo curioso aconteceu. Pessoas da vizinhança começaram a cumprimentá-lo com mais frequência. Algumas até paravam para conversar. Pequenos relatos surgiam, histórias de situações estranhas que ninguém tivera coragem de denunciar. Dr. Augusto percebeu que sua atitude havia encorajado outros a falarem. A casa ao lado continuava vazia, mas agora não parecia mais ameaçadora, apenas um lembrete silencioso. Dr. Augusto entendia que aquele espaço guardava uma lição dura, porém necessária. O silêncio pode esconder horrores, mas a atenção de uma única pessoa pode ser suficiente para revelá-los. Com o avanço do processo judicial, Dr. Augusto começou a ser visto como uma espécie de referência moral na comunidade. Pessoas que mal o conheciam passaram a procurá-lo para pedir conselhos, não médicos, mas humanos. Ele ouviu histórias de solidão, de medo e de situações estranhas que haviam sido ignoradas por anos, percebendo que o silêncio era mais comum do que imaginara. A rotina da casa voltou a ter certa calma, mas nunca mais a mesma inocência. Dr. Augusto passou a manter as janelas abertas durante o dia, como se quisesse garantir que nada ficasse oculto novamente. À noite, o silêncio já não era confortável, mas ele aprenderá a escutá-lo de outra forma, buscando entender o que estava por trás dele. Rafael continuava em recuperação e, ocasionalmente, enviava mensagens curtas para o médico, sempre demonstrando gratidão e pequenos avanços em sua nova vida. Cada notícia era recebida como uma confirmação de que aquela escolha difícil havia valido a pena. Dr. Augusto guardava essas mensagens como lembretes silenciosos de propósito. Certa tarde, enquanto caminhava pela rua, percebeu algo que antes teria ignorado. Um vizinho novo parecia excessivamente retraído, evitando contato visual e mantendo a casa sempre fechada. O médico não tirou conclusões precipitadas, mas anotou mentalmente o comportamento. A experiência o ensinara a observar sem julgar, mas nunca mais ignorar. Ele começou a se envolver discretamente com projetos comunitários, ajudando grupos de apoio e palestras sobre atenção ao próximo. Não falava sobre o caso diretamente, mas enfatizava a importância de perceber sinais sutis, mudanças de comportamento e silêncios prolongados. Sua voz calma carregava uma autoridade construída pela experiência. Se essa história está fazendo você refletir, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o like. Isso é muito importante para que mais pessoas tenham acesso a histórias que despertam consciência e empatia. Dr. Augusto, sem saber, tornava-se inspiração. O julgamento de Helena avançava, e as provas se acumulavam. Outros relatos surgiram, ligando-a a casos antigos. Dr. Augusto acompanhava tudo à distância, sem desejo de vingança, apenas esperando que a justiça impedisse novos horrores. O silêncio dela, agora, não tinha mais poder. Em uma noite tranquila, sentado na mesma poltrona onde tudo começara, Dr. Augusto percebeu que não sentia mais medo ao olhar para a casa vazia ao lado. Sentia respeito pela própria intuição e pela coragem tardia que encontrara dentro de si. A velhice, afinal, não o havia tornado frágil,
apenas mais atento. Ele entendeu que aquele episódio não fora um acaso, mas um chamado. Mesmo fora dos hospitais, ainda havia vidas a serem cuidadas, histórias a serem ouvidas. O diagnóstico final daquela experiência era claro. A indiferença adoece, mas a atenção salva. Enquanto a rua dormia, Dr. Augusto fechou as cortinas com calma. O silêncio permanecia, mas agora não era mais ameaçador. Era apenas um espaço onde ele sabia que precisava continuar vigilante, não por desconfiança, mas por humanidade. Dr. Augusto acordou naquela manhã com uma sensação diferente, algo entre serenidade e responsabilidade renovada. O sol entrava pela janela da cozinha, iluminando detalhes que antes passariam despercebidos. Ele preparou o café com calma, consciente de que, apesar de tudo o que havia vivido, ainda estava ali, inteiro, e com algo valioso a oferecer ao mundo ao seu redor. Ao sentar-se à mesa, releu algumas anotações antigas que fizera durante o período de vigilância. Eram registros simples, mas carregados de significado. Percebeu que aquela atenção cuidadosa, quase obsessiva, não havia sido fruto de paranoia, mas de empatia silenciosa, algo que muitos perdem com o tempo, mas que nele havia se fortalecido com a idade. A rua estava tranquila novamente. Crianças brincavam mais adiante, carros passavam sem pressa, e a casa ao lado permanecia vazia, agora sob observação constante das autoridades. Dr. Augusto olhou para ela sem ressentimento, apenas com a consciência de que alguns lugares guardam histórias que não devem ser esquecidas, para que não se repitam. Pouco depois, recebeu uma última ligação do advogado informando que Helena havia sido oficialmente condenada. A sentença não apagava o sofrimento causado, mas encerrava um ciclo. Dr. Augusto agradeceu em silêncio, sentindo que a justiça, ainda que tardia, havia cumprido seu papel essencial. Rafael ligou naquela mesma tarde. Sua voz estava mais firme, mais segura. Contou que começaria um curso novo e que planejava reconstruir a vida passo a passo. Antes de desligar, disse que nunca esqueceria o homem que decidiu ouvir o silêncio quando todos os outros escolheram ignorá-lo. Dr. Augusto ficou alguns segundos com o telefone na mão, emocionado. Se essa história chegou até você, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o like, porque isso ajuda muito a continuar trazendo histórias profundas, humanas e cheias de significado como essa. Pequenos gestos fazem grande diferença. Com o passar dos meses, Dr. Augusto tornou-se uma presença ativa na comunidade. Não como herói, mas como alguém disposto a escutar, observar e agir quando necessário. Ele sabia que não podia salvar todos, mas podia, ao menos, não fechar os olhos diante do que parecia estranho demais para ser ignorado. Em uma conversa com um antigo colega, ouviu algo que ficou marcado em sua mente. A experiência não envelhece as pessoas, ela as revela. Dr. Augusto sorriu ao lembrar disso, reconhecendo-se naquela frase. A velhice não o havia tornado frágil, mas atento, cuidadoso e mais humano. Numa noite calma, voltou a sentar-se na poltrona da sala, observando a rua pela janela, como fazia antes. A diferença agora era clara. Ele não observava por hábito, mas por escolha consciente. O silêncio ainda existia, mas já não tinha poder sobre ele. Dr. Augusto fechou os olhos por um instante, respirou fundo e sentiu paz. Sabia que aquela história ficaria com ele para sempre, não como um trauma, mas como um lembrete de que atenção, coragem e empatia podem surgir em qualquer fase da vida. E assim, naquela rua silenciosa, um médico idoso provou que nunca é tarde para enxergar o que está escondido, nem para agir quando alguém precisa ser visto. O silêncio foi quebrado, a verdade revelada, e uma vida salva. Tudo porque alguém decidiu prestar atenção. O tempo passou, mas Dr. Augusto percebeu que sua mente já não aceitava mais a passividade como antes. Ele continuava observando a rua, não por paranoia, mas por um senso de responsabilidade silenciosa que havia se instalado de forma definitiva. Cada casa, cada janela fechada demais, cada rotina quebrada passou a carregar um significado potencial, como sintomas iniciais de algo maior. A experiência com Helena transformou sua percepção sobre o isolamento moderno.
Ele refletia frequentemente sobre como as pessoas podiam desaparecer em plena vizinhança, cercadas de paredes, mas abandonadas pelo olhar alheio. O silêncio, agora, era para ele uma linguagem que precisava ser interpretada, nunca ignorada. Em encontros comunitários, Dr. Augusto passou a falar mais. Não contava detalhes explícitos do ocorrido, mas falava sobre atenção, escuta e coragem. Suas palavras tinham peso, não por dramatização, mas pela verdade calma de quem viveu as consequências da omissão e da ação. Alguns moradores começaram a procurá-lo em particular. Pequenas preocupações surgiam, comportamentos estranhos, vizinhos que nunca recebiam visitas ou que pareciam viver sob constante tensão. Dr. Augusto ouvia tudo com paciência, sempre ponderando antes de sugerir qualquer atitude. Certa noite, ele voltou a sentir aquela velha inquietação. Um som irregular vinha de 2 casas adiante, algo semelhante a batidas abafadas e pausadas. Nada evidente, nada que justificasse alarme imediato, mas suficiente para acender seu instinto clínico mais uma vez. Ele não agiu impulsivamente. Apenas observou, anotou mentalmente e decidiu acompanhar a situação por alguns dias. Sabia que agir cedo demais poderia gerar acusações infundadas, mas agir tarde demais poderia custar caro demais. O equilíbrio era essencial. Durante uma caminhada matinal, encontrou uma moradora antiga da rua, Dona Lídia, que comentou casualmente que não via o neto do vizinho havia semanas. O comentário foi feito sem alarde, mas ecoou profundamente na mente do médico. Dr. Augusto sentiu o mesmo frio no estômago que sentirá meses atrás. Não era medo, era reconhecimento. Aquela sensação específica de que algo não estava certo, mesmo quando tudo parecia normal demais. Se você continua acompanhando essa história, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like, porque isso ajuda muito a manter narrativas longas e profundas como essa. Dr. Augusto sabia que histórias como essas não eram únicas. Ele voltou para casa consciente de que talvez estivesse prestes a se envolver novamente em algo maior do que desejara, mas também maior do que podia ignorar. Nos dias seguintes, Dr. Augusto percebeu que o padrão se repetia. A casa mencionada por Dona Lídia permanecia fechada, cortinas sempre cerradas, nenhuma movimentação visível. O morador, um homem chamado Sérgio, era conhecido por ser reservado, mas nunca completamente ausente como agora. O médico começou a cruzar informações de maneira discreta. Conversas aparentemente banais revelaram detalhes importantes. Entregas frequentes, lixo colocado fora sempre por outra pessoa, e nenhuma visita confirmada há semanas. Tudo isso formava um quadro preocupante, ainda que sutil. Dr. Augusto lutava internamente para não reviver o trauma recente. Questionava-se se estava projetando medos antigos em situações comuns, mas seu instinto insistia que não. Ele aprenderá, da forma mais dura, que normalidade excessiva também pode ser um disfarce. Numa tarde silenciosa, notou uma figura jovem entrando na casa de Sérgio usando uma chave, algo que ninguém parecia comentar. O rapaz saiu horas depois carregando sacolas pesadas, sem trocar palavras com ninguém. O detalhe inquietante foi o olhar constante para os lados. O médico decidiu que não faria nada sozinho dessa vez. Procurou a assistente social que conhecera durante o caso de Rafael e relatou suas observações, deixando claro que não tinha provas, apenas preocupações fundamentadas. Ela ouviu atentamente. A orientação foi clara: observar, registrar e jamais confrontar diretamente. Dr. Augusto sentiu alívio por não carregar mais o peso sozinho. Aprenderá que vigilância responsável também envolve saber quando dividir a carga. Naquela noite, ouviu novamente ruídos vindos da casa de Sérgio. Não eram pedidos claros, mas havia algo humano ali, algo contido demais para ser ignorado. O silêncio, mais uma vez, parecia carregado de intenção. Dr. Augusto não dormiu. Sentou-se na poltrona, como antes, consciente de que sua aposentadoria havia assumido um novo significado. Ele não salvara apenas uma vida no passado, havia despertado algo que não podia mais ser desligado. Se essa história continua te prendendo, se inscreve no canal e deixa o like,
porque isso fortalece conteúdos que vão além do entretenimento e provocam reflexão. Dr. Augusto seguia atento. Ele sabia que, cedo ou tarde, aquele silêncio também seria quebrado. A movimentação das autoridades aconteceu de forma muito mais discreta dessa vez. Assistentes sociais e policiais à paisana começaram a circular pela rua sem levantar suspeitas. Dr. Augusto observava tudo à distância, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Alguns dias depois, veio a confirmação. O neto de Sérgio havia sido mantido em isolamento devido a um conflito familiar grave, sem acesso adequado a cuidados básicos. Não era um crime idêntico ao anterior, mas ainda assim envolvia negligência severa e silêncio coletivo. Dr. Augusto sentiu um peso enorme sair dos ombros ao perceber que sua atenção havia evitado uma escalada maior. Nem todo caso termina em horror extremo, pensou, mas todos começam no silêncio ignorado. A rua reagiu de forma diferente dessa vez. Houve conversas abertas, questionamentos e até pedidos de desculpa velados. As pessoas estavam aprendendo, lentamente, a olhar mais de perto. O médico recusou qualquer reconhecimento público. Não buscava aplausos, apenas desejava que aquele comportamento atento se tornasse coletivo, não excepcional. A vigilância, para ele, era um ato de cuidado, não de controle. Rafael apareceu novamente, agora mais confiante, e ouviu com atenção o novo episódio. Disse algo que marcou Dr. Augusto profundamente. Quando alguém é visto, a prisão começa a perder força. Aquela frase ficou ecoando por dias. Dr. Augusto percebeu que sua história havia se transformado em algo maior do que ele mesmo. Não era mais apenas sobre um médico idoso e uma vizinha suspeita, mas sobre como o silêncio molda destinos. As noites voltaram a ser tranquilas, mas agora havia diálogo onde antes só existia isolamento. As casas não pareciam mais caixas fechadas, e sim espaços compartilhados por responsabilidade mútua. Se essa história está fazendo sentido para você, deixe o like e se inscreva no canal, porque narrativas assim só existem quando há quem queira ouvir. Dr. Augusto sabia disso melhor do que ninguém. Ele sentia, enfim, que não estava mais sozinho em sua vigilância. Anos se passaram desde a chegada daquela primeira vizinha silenciosa. Dr. Augusto envelheceu mais um pouco, mas sua mente permanecia ativa, lúcida e atenta. A rua já não era a mesma, e ele também não. Sua casa tornou-se um ponto de escuta. Pessoas passavam para conversar, compartilhar preocupações ou simplesmente serem ouvidas. Ele não dava diagnósticos, apenas atenção, algo que aprenderá a ser mais poderoso do que qualquer intervenção tardia. O silêncio ainda existia, mas agora era respeitado, não ignorado. Havia uma diferença clara entre privacidade e isolamento forçado, e aquela distinção havia sido aprendida com custo, mas também com crescimento coletivo. Dr. Augusto costumava dizer que não havia salvado ninguém sozinho. Apenas decidiu não olhar para o outro lado. Essa frase tornou-se quase um lema silencioso entre os moradores da rua. Em tardes tranquilas, ele ainda se sentava à janela, observando. Não por desconfiança, mas por cuidado. A vigilância havia se transformado em presença. Rafael seguiu sua vida, Helena tornou-se apenas um nome em registros judiciais, e Sérgio reconstruiu sua relação familiar sob supervisão. Histórias difíceis, mas não esquecidas. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal e deixa o like, porque histórias longas como essa precisam de apoio para continuar existindo. Atenção também é uma forma de cuidado. Dr. Augusto entendia agora que envelhecer não era desaparecer, mas acumular experiências suficientes para reconhecer o que outros ainda não veem. O silêncio nunca mais foi apenas ausência de som. Tornou-se um sinal, um aviso, uma pergunta esperando resposta. E enquanto houver alguém disposto a ouvir, observar e agir, nenhuma porta fechada estará completamente fora do alcance da luz.